E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para vocês. Bom galera, eu tive que gravar esse vídeo 3 vezes que a internet caiu nas 3. Bom galera, hoje eu estou gravando esse vídeo porque por conta que também eu tô de folga hoje, porque infelizmente lá na minha escola faleceu uma menina de 9 anos com pneumonia. Descanse em paz. Agora esquecendo as coisas tristes. Bom, eu aproveitei então que não ia ter aula hoje para gravar esse vídeo. Vou estar utilizando Mineiro, que é um dos decks que, como vocês sabem, é um dos mais skills do jogo. E de todos os decks que eu sei jogar bem desse jogo, eu gosto mais de Mineiro. Mineiro pra mim é um dos melhores, é o melhor deck pra mim do Clash Royale, na minha opinião. Mas também eu acho os outros também melhores. Bom, galera, como vocês sabem, Mineiro é deck controle. Aqui a gente vai mais defender e pressionar com pequenas coisas. Aqui, galera, nós temos a Encomenda Real, Tronco e Veneno, que são os nossos feitiços pro ataque ou pra defesa. Principalmente a Encomenda Real, que vai se botar contra a Horda, contra as cartas. Nós temos os Destruidores de Muros e o Mineiro, que são nossas duas condições de vitórias. Vai ter vezes que a gente vai atacar só de Mineiro. Vai ter outras que a gente vai atacar só de Destruidores. E também vai ter outras que a gente vai dar os dois na mesma ponte. Bom, galera, nós temos as nossas outras cartas também que podem ser usadas no ataque. Mas a gente vai guardar mais para defesa. No caso, as arqueiras e o cavaleiro. Cavaleiro é o nosso tanque principal, não é o nosso tanque principal, porque a gente tem ele e o mineiro. Vai ter situações que a gente vai ter que usar o mineiro também na defesa, quando a gente não tiver o cavaleiro. E bom, galera, nós temos as arqueiras, que são os nossos suportes principais contra aéreos. E vamos para as partidas, galera. Eu espero que vocês gostem. Eu vou estar jogando umas 3 partidinhas, tá, galera? Bom, estamos enfrentando um Hamed. Boa sorte. Bom jogo. Bom, gente, aqui eu vou começar de mineiro. Já fazer um ataquezinho inicial. Tá, ele deu bruxa. Não sei que deck é. Pode ser cemitério, pode ser vários decks, até decks malucos que o pessoal costuma utilizar. Aqui, galera, eu vou dar encomenda sim de cantinho. Bela defesa, não vou gastar mais nada. Nesse deck deve ter um mega, tá, galera? Temos que ficar espertos. Vou dar um cavaleiro para proteger essa minha arqueira, que vai ter que gastar outra coisa, igual mago. Isso foi interessante. Tá, que eu vou dar uma torre de bomba. Como eu falei para vocês, em caso que a gente não tiver o cavaleiro, a gente dá o mineiro. Aqui, galera, eu já vou atacar ele, tá? Que eu vou dar uma encomenda aqui para evitar um dano. Tá, e gastou flecha. Tá, e tem várias respostas até para as minhas condições de vitórias. Para as minhas condições de vitória. Tá. Vou ignorar esse exército, tá, galera? Que o cavaleiro vai dar conta. Aqui, ó, galera. Vai ter ataques que a gente vai ter que separar. E eu vou separar porque tem bruxa e mago. Então vale a pena separar. Por conta que a bruxa dele e o mago não pegam tanto valor, igual vocês viram. Vou dar uma torre de bomba mais alta. Aqui, galera, eu vou dar uma encomenda real. Ele vai me dar elixir, então não tô muito preocupado com esse golem de elixir. Vou ignorar aquele golemzão no outro, aquela bolhazinha, quer dizer, no outro lado. Aqui, galera, vou separar as arqueiras, os destruidores e vou dar o mineiro para poder a valquíria dele não pegar tanto valor. Assim, ó, eu consegui atacar dos dois lados. Talvez as arqueiras vai bater. Olha só que interessante, que jogadinha bonita essa que nós fizemos. Aqui, galera, uma encomenda já cautera o mago, tá? Então aqui
eu vou preparar um venenão. Eu acho que esse mago dá um hit, exatamente. Que eu vou dar uma torre de bomba, vou dar um tronco, tá, galera? Que eu vou dar uma encomenda pra finalizar esse bruxo, tá? As flechas dele não foram tão boas, vou aproveitar e dar destruidores, mas eu acho que vai dar Valkyria. Exatamente, boa Valkyria dele. Que vou ter que dar a torre de bomba, tá, galera? Que eu vou dar um venenão, vou dar você e vou dar uma encomenda real. Que vai acabar sendo muito bom. Que eu vou dar umas arqueiras, apesar de dar flecha. Essas flechas deles essas flechas dele foram muito ruins, galera. Belos destruidores. Aquele já perdeu, tá, galera? Que eu vou dar um cavaleiro mais sequado. Não vou dar a torre de bomba, tá? Vou vazar um pouquinho de elixir mesmo. Vou dar o veneno. Vou dar um tronco ali, porque eu não ligo pro mago dele se der. Exatamente, eu vou pressionar ele desse lado, porque ele tá sem o exército. Então é bom jogo aqui, não consegue ganhar esse aqui, tá, galera? Joguei muito bem, como vocês viram. Ganhamos a primeira partidinha e bora pra mais 3. Encontramos o Brian. Aqui, galera, vou dar uma torre de bomba. Pode ser o mesmo deck que eu, tá? Ou pode ser deck de logbait, que também está bem, muito no meta. Foi muito utilizado no desafio das 20. Aqui, galera, vou ter que dar umas arqueiras e vou ter que dar um cavaleiro. Tá. Aqui, galera, dá pra ganhar, mas vai ser complicado. A gente precisa chegar no dobro pra ganhar essa partida. Que é essa partidinha que vai ser muito difícil mesmo. Tá. Aqui, vou dar uma encomenda. Galera, aqui vai ser muito chato. É só no dobro que a gente vai ter vantagem. Tá. Ele tem 3 condições de vitória. Tá. Aqui, galera, eu vou dar um mineiro com destruidores. Vamos ver se ele tem construção. Não, eu acho que o deck dele é ultra bait mesmo, tá, galera? Porque não tem construção. Tá, aqui então vai ser mais complicado. Tá, que eu vou ter que dar cavaleiro. Essa partidinha aqui, galera, vai ser muito chato. O deck dele acaba sendo counter se de jogar direito. Galera, infelizmente eu vou ter que ignorar. Que começo ruim pra gente. Que deck ruim também pra gente. Tá. Galera, eu acho que vai pressionar de novo, tá? Então já vou separar as arqueirinhas. Essa partidinha aqui não vai ser nada fácil. Aqui, galera, vou dar um mineiro com os destruidores. Ah, esse dardo dele. Tá. Aqui, galera, vou dar um cavaleiro assim. Não pegou, tá bom. Acontece, tá. Que eu vou dar umas arqueiras assim, tá, galera? Vou atacar ele de mineiro, tá, galera? Vou pressionar ele com veneno também. Que aí eu vou recuperando o dano aos poucos. Que eu vou dar uma torre de bomba. Vou dar um tronco. Beleza. Essa partidinha vai ficar interessante. Que eu vou dar um você. Vai estourar, então não tem problemas. Aquele esqueletão vai ser um problemão, tá, galera? Mas dá pra defender ele de boa. Vou dar você. Vou dar um outro veneninho aqui. Que, galera, eu não posso gastar o tronco em nenhum momento da partida. Né, nas outras cartinhas dele. Porque senão ele vai me punir. Bom, talvez ele vai vir de... talvez ele vai vir de barril de esqueleto. Por isso que eu já dou esse predict. Vai estourar, isso vai ser bom. Tá, aqui, galera, eu vou vir com destruidores e mineiro.
Ai, o barril. Nossa, gente. Calma, desculpem. Não foi intenção. Tá, que eu vou dar um veneno, que eu vou dar o dano. Calma, gente, eu consigo recuperar essa partida, tá? Só que foi bem... Nossa, galera, esse barril dele foi muito ruim, tá? Aqui, galera, eu vou esperar o cavaleiro passar um pouquinho. Vou dar as arqueiras. Tá, aqui eu vou dar um mineiro. Vou dar um venenão. Dá pra ganhar, tá, galera? Que eu vou dar a você. Que eu vou dar a você. Vou dar um outro mineiro, tá, galera? Como eu falei pra vocês, dá pra eu ganhar essa partida. Só não vai ser tão fácil, mas dá pra ganhar. Tá, que eu vou dar a você. Como eu falei pra vocês, dá pra ganhar essa partida, tá, galera? Eu já ia ganhar essa partida, mas é assim, galera. O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre o deck do meu adversário? O deck dele dava pra ele ganhar de mim, tá, galera? Só que ele vacilou. Com o deck Ultra Bait, galera, você tem que atacar dos dois lados. E eu não estou mentindo, galera. Eu não... esse deck dele é muito mais counter do meu deck. Não tem o que eu fazer se o cara souber jogar bem com esse deck dele, porque esse deck, galera, ele acaba sendo counter do meu deck por conta da pressão sem fim. Como vocês viram ali, eu não joguei mal essa partida, eu joguei muito bem. Só que o deck dele era muito bom. Só que eu acabei jogando melhor que ele. Deu uma virada ali e não gastei o tronco, que é uma coisa importante, tá, galera? Ó, pra quem assiste aí meu canal e usa deck de mineiro, se vocês não sabiam disso, aprendam essa dica. Contra logbait não gasta o tronco nenhuma vez. Só economiza pra gastar no barril. Que aí é interessante. Você acaba ganhando a partida. Pra gank, você acaba gastando a torre de bomba. Não sei, eu acho que é X besta, tá, galera? Se for, vai ser uma partidinha complicada, mas dá pra ganhar. Mas é difícil, por conta que esse deck também é muito counter do meu. Por conta da defesa dele. Bom, galera, que eu vou separar uns destruidores. Assim, de trás. Vou dar um venenão ali. Vai pegar um valorzinho. Ele tem a Tesla evoluída. Então eu tenho que ficar esperto, tá? Aqui, galera, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que defender e atacar ele só com mineiro. Tá, que eu vou dar a você. Vou dar um mineiro também, tá, galera? Por conta do cavaleiro dele. Bom, que galera, ele gastou a Tesla. Seria interessante eu dar um dos destruidores. Mas eu vou gastar aqui, porque aí ele vai ter que gastar muita coisa. Ele vai ter que gastar o mago de gelo, isso foi bom. Essa partida vai se complicar, tá, galera? Que eu vou dar uma encomenda, porque, galera, eu vou usar o cavaleiro, porque eu vou dar uma dica pra vocês. Esse escudo do cavaleiro contra X-Besta acaba sendo muito bom pra mim. Que eu vou dar a você, vou dar um veneno também. Vai bater na minha torre mais esse pouco. Vou dar você, tá, galera? Porque aí não pega na arqueirinha. Já vou dando mineiro aqui. Que aí vai ter que gastar muita coisa. Vou dar um veneno, tá? Aqui. Com certeza é um veneno de graça, tá? Ele vai vir de X-Besta, eu acho. Temos que ficar espertos. Beleza? Tá. Veio no outro lado. Creio que a X-Besta vai focar ali. Isso foi bom. Tá. Aqui, galera, ó.
Vou dar a você um mineiro aqui. Pronto, já cauterei a XB dele, tá? Sem preocupações. Que eu vou dar uns destruidores. Que eu vou dar um cavaleiro, tá, galera? Pra tancar o dano da XB. E aqui eu já pressiono ele de mineiro, tá? Eu posso pressionar ele, não tem problema. Tá, que eu já vou separar umas arquilhinhas de trás. Que eu vou dar uns destruidores pra cá. Tá, e vai começar a ciclar o foguete pra ganhar. Que vai ser bem ruim pra mim, tá? Aqui, galera, vou dar um mineiro assim, vou só esperar. Eu acho que eu vou dar ele assim mesmo. Vou dar um veneno também. Pegando um mago de gelo. Assim vai ser dano bom. Tá, e vai 20x besta, eu acho. Já preparo uma torre de bomba pra cá também. Beleza. Que eu vou proteger ela. Aqui, galera, vou dar um mineiro, tá? E vou dar um tronco aqui pegando de predict. Cavaleiro no esqueleto dele. Bela defesa. Que defesinha interessante. Que eu vou dar uma encomenda. Tá. Que eu vou ter que dar a torre de bomba, tá? Que eu vou ter que dar a você. Tá. Que eu vou esperar um pouco, galera. Vou esperar a Tesla focar. Que eu dou você assim. Aí eu dou uma troncada assim pra counterar. Dá pra ganhar esse partido, tá, galera? Que eu vou já pressionando ele. Porque aí, ó, ele vai ter que gastar muito elixir. E ele não vai conseguir defender esse direito. Exatamente. Já vou dando veneno aqui também. Aquele veneno bom e maravilhoso. Vou dar uma torre de bomba aqui. Nossa, o foguete dele eu acho que pegou valor. Não, ele errou. Dá pra ganhar essa, tá, galera? Que eu já vou ciclando outro mineiro. Já vou dando um outro veneno. Não vai dar mais tempo dele ganhar, tá? Que eu já vou dando veneno e ganhar a partida. Bom, galera, essa partida não foi difícil. Pra mim foi fácil. Só que como vocês viram, XBesta acaba sendo muito counter do meu deck. Porque como vocês viram, ele tava defendendo muito bem até. Só que eu joguei melhor que ele. Soube fazer as mini pressões nele. Soube usar o mineiro de forma boa para defender a XBesta. Porque, galera, em algumas situações nós temos que usar o mineiro para defender a XBesta. Por conta que acaba que o cavaleiro dele tanca a XBesta dele. Bom, galera, vou mais uma partida. É logbait, tá? De novo. Eu só não sei que variação é. Tá, de Tesla, eu acho que tem princesa, tá? Não tenho certeza. Por isso que eu já vou dando a torre de bomba. Pra evitar dele dar uma princesa. Que, galera, eu vou dar um mineiro, aproveitar que gasto cavaleiro. Eu acho que vai ter gangue. Não sei. Oxi, a XB levantou e não atacou o mineiro. Estranho. Cemitério, galera. Tá, dá pra ganhar essa. E esse cemitério dele foi muito horrível, tá, galera? E deu overcommit. Agora eu vou atacar ele dos dois lados. É, ele defendeu bem. Tá, então, galera, descobrimos que o deck dele é um logbait com... com um cemitério. Deckzinho bem louco dele. Provavelmente ele vai ter o cemitério daqui a uma carta. Exatamente. Isso que eu já vou dando um veneno aqui. Aqui, galera, vou dando destruidores de muros, tá? Pra tancar minha arqueria. Essa partidinha que vai ser um pouco complicada. Que é igual a Splash Yard esse deck dele. Basicamente. Vou dar o mineiro de novo na frente, tá, galera? Eu vou começar a trocar o posicionamento a partir da próxima que eu tacar o mineiro de novo. Tá, aqui, galera, eu não vou dar nada, vou dar só um tronco aqui. Foguete.
Tá, vou dar um cavaleiro pra esse lado aqui, que ele possa de atacar esse lado, tá, galera? Que eu já vou ciclando. Que eu vou dar um veneno, tá, galera? Vai ser interessante. Que eu vou dar um troncão. Vai pegar valor. Provavelmente vai vir de cemitério. Esse cemitério foi um erro dele. Que eu vou dar um mineiro, ele já vai dar esqueletinho. Por isso que eu já vou dando predict. Não, ele deu um mago ali. Elétrico. Bom, galera. Que eu vou dar a você, porque ele gastou... vou dar um tronco aqui, então. Pegando no dado. Que aí pelo menos a arqueirinha encosta. Se for encostar mesmo, né? Que eu já preparo umas arqueirinhas que podem vir de cemitério. Não viu? Vou tacar o mineiro de novo com veneno dessa vez. Que vai dar esqueletinho. Que predictaço. Vou tacar umas arqueirinhas assim, ó, galera. Pra poder sniper ali. Já vou dando você. Já vou dando o tronco aqui. Pegando no dardo. Olha só que tronquinho bom. Tá. Que eu vou dar uma torre de bomba. Não vou gastar o veneno dessa vez, tá, galera? Que ele já tem um cemitério. Ele pode vir querer atacar. Por favor. Ah, não, mineiro. Foca na torre, mineiro. Tá, galera. Eu acho que não vai atacar mais de cemitério, não. E se ele for atacar, ele é loucão. Tá, que eu já dou um tronco. Já dou você. Já dou outro mineiro. Por favor, mineiro! Ataca a torre, cara. Nossa, galera. Meu Deus do céu. Tá. Dá pra ganhar essa, tá, galera? Dá pra ganhar essa. Tá. Nossa, o cemitério dele foi muito horrível, galera. Por quê? Porque foi muito mal utilizado. Tá. Que eu taco o mineiro. Eu já taco boa. O mineiro bateu. Isso foi interessante. Que, galera, eu vou pressionar ele sem fim, tá? Opa, ele deu um predict bom ali. É. Mas assim, ó, galera, se eu atacar ele não vai conseguir defender direito, vocês viram? Eu vou tacar você, vou tacar um cavaleiro aqui, ele vai tacar o foguete dele. Que, galera, eu só preciso de mais 2 mineiros com veneno. Que eu já dou um mineiro, já dou um veneno. Ele vai tacar o foguetão dele, por isso que eu tenho que travar a ponte, galera, porque ele vai querer vir de destruidores, tá? Que eu já tá com tronco, limpando tudo, já tá com mineiro, já tá com veneno e não há nada que ele possa fazer, tá, galera? E já perdeu essa partida. Jogamos um fino do fim nessa partida aqui, tá? Bom, galera, deixa eu ver quantas partidas que eu fui. 1, 2, 3... 4 partidas. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Galera, essas foram algumas dicas que eu dei aí de como jogar de mineiro. Vai ter situações que você vai ter que atacar só com mineiro, com veneno. Vai ter outras que você vai ter que dar o mineiro na defesa, como vocês viram. Ter que economizar as arqueiras, que elas são muito importantes para o nosso deck, já que elas são o coração do nosso deck. E é isso o vídeo. Por favor, galera, sério, se inscrevam no canal, por favor, porque, galera, a maioria das pessoas vê os meus vídeos, mas não se inscrever no meu canal. Apenas 37 pessoas de mais de 3 mil espectadores se inscreveram no meu canal. Então, por favor, essa maioria dos 3 mil se inscreve, por favor, me dá uma ajudinha para eu gravar mais vídeo de Clash. E é isso o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!